Muito bom dia a todos. Estamos ao vivo, transmissão pelo canal do YouTube, mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Inicio com os cumprimentos de praxe a todos os integrantes dessa corte, ao senhor Procurador Regional Eleitoral, aos senhores servidores que nos dão o suporte necessário à realização de mais essa sessão. Cumprimento os advogados, advogadas que se fazem presentes na sala virtual, ao público em geral que acompanha mais essa transmissão pela internet. Fica fazer aqui aprovada a ata da sessão anterior diante de ausência de manifestação em sentido contrário. Nós tínhamos aqui um pedido de sustentação oral de dois advogados de ambas as partes, que é no 2.8. Se estiverem presentes na sala virtual, já fica, então, eu vou fazer aqui a informação de que fica adiada a apreciação desse recurso, que é exatamente o que está previsto no 2.8, que é o PJE 06000402. Trata-se de agravo interno no recurso eleitoral, no registro de candidatura, impugnação, cargo prefeito, eleições municipais 2020, 33ª Zona Eleitoral de Matupá. É agravante aqui, coligação Matupá para todos, sempre, e agravado Fernando Zafonato e a coligação para frente Matupá. Também agravado Democratas através do seu diretório municipal. Então fica registrado o adiamento deste julgamento para amanhã, a pedido do relator, doutor Fábio Henrique, e faça então essa comunicação aos advogados que podem se sentir então dispensados nessa manhã. Muito obrigado pela participação, ou pelo menos pela presença dos senhores. Fica então anunciado esse adiamento para amanhã. Há um pedido de sustentação oral também no processo de relatoria do Dr. Jackson Coutinho, que é o 2.5. Vamos começar por ele, é o PJE 060056, recurso eleitoral, representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta, 8ª Zona Eleitoral de Alto Araguaia, recorrente José Dias Ramos, recorrente também GM Jornal e Mídia Digital Limitada, recorrente AME Consultoria e Assessoria Limitada, e também recorrente Marco Aurélio Ribeiro Coelho Júnior. Recorrido é a Comissão Provisória do Partido Progressista e também o Ministério Público Eleitoral. Esses autos são da relatoria do Dr. Jackson Coutinho. Há um pedido aqui de sustentação oral do Dr. Hélio Antunes Brandão Neto. Se faz presente na sala virtual? Ainda está conectando, senhor presidente. Senador, o senhor me permite informar que nós recebemos agora um pedido de sustentação oral no item 2.7. 2.7. Eu vou analisar. Processo 601-52271. Relatoria do Dr. Bruno e a advogada que fará a sustentação, Maria Valderes Lissoni. Ok. Vou colocá-lo, então, logo na sequência a esse. Doutor Hélio, o senhor nos ouve? O senhor nos ouve, doutor Hélio? Estou ouvindo sim. O senhor pretende fazer sustentação oral, doutor Hélio? Bom dia. Bom dia. Pretendo. Mas sem o terno, sem gravata, não é permitido, viu? Se Vossa Excelência puder trajar em tempo, a gente consegue abrir um precedente aí, mas caso contrário, não seria aceitável nesse momento. Embora eu esteja com o terno, a gravata, é que eu estou em trânsito, Excelência. Se o senhor puder, então, trajá-lo, nós aguardamos. Tá ok. Licença.
Desculpa, Excelência, eu vou abrir mão da sustentação oral. Então tá ok. Vossa Excelência, então, fica só na condição de assistente, ok? Tá, ok. Esses autos são da relatoria do Dr. Jacques Coutinho. Senhor presidente, Eu já fiz o pregão, estou passando a palavra a Vossa Excelência, então. Senhor presidente, eu vou dispensar o relatório. Tá ok. Fica dispensado, doutor Eric. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Tá ok. Doutor Jacques, mantido o parecer, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, esse caso é bem singelo, bem simples, porque houve uma inovação na resolução do registro de pesquisa que ela necessita de uma complementação dos dados relativos aos números pesquisados em cada setor censitário, ou seja, bairro abrangido pela pesquisa, bem como a composição, quanto às características dos entrevistados, na amostra, gênero, idade, grau de instrução e nível econômico, na amostra final da área abrangida pela pesquisa. E infere-se, portanto, que essa finalidade é a complementação do registro para a inclusão de dados que apresentem informações acerca da amostra final da área de abrangência, ou seja, do produto da execução do trabalho, uma vez que o plano amostral exigido para o seu registro, por inúmeros fatores, pode não ser atendido em sua integralidade. E neste caso aqui, não houve a complementação desses dados. E também, fora isso, também não foi permitido que a parte, quando ela solicitou os dados da pesquisa, ela não disponibilizou para o candidato que requereu na época. Então, com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença de primeiro grau. É como voto. Só antes, doutor Jacques, há uma preliminar de impessibilidade. Está sendo afastada essa preliminar? Está sendo afastada essa preliminar, tá? Ok. Doutor Gilberto Bussic. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro. O relator. Doutor Fábio Henrique. Relator, senhor presidente. Doutor Bruno de Oliveira. O relator, senhor presidente. Então tá. O resultado, o tribunal, à unanimidade, afastou a preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Hélio, esse é o resultado para o julgamento. Agradeço a participação, ou pelo menos a presença de Vossa Excelência. Tenha um bom dia. Não há um pedido também de sustentação oral num processo da relatoria do doutor Bruno de Oliveira. Eu indago aqui se a doutora Maria Valderez Lissone é essa que vai fazer a sustentação oral? Está entrando na sala, né? Está conectando, senhor presidente. Ok. Doutora Maria Valderez, a senhora está nos ouvindo? Acho que não está ouvindo não, hein? Doutora Maria Valderez? Ela não habilitou o som, deixa eu conversar com ela no chat. Não está ouvindo, não? Doutor Maria Valderez, você está me ouvindo? Se tiver, pelo menos, faça uma indicação aí positiva para a gente saber. Não habilitou o som, senhor presidente. Tá. Bom,
Eu vou falar com ela no... Vai falando com ela. Eu vou deixar, então, a hora que ela conseguir habilitar, você me avisa e a gente retoma o julgamento. Vamos seguir, então, a pauta normal. Senhor presidente, Oi. Conseguiu habilitar o som. Conseguiu habilitar o som, doutora Maria Valdenez? Está me ouvindo? E aí, a senhora consegue abrir aí para falar conosco aí? Consegue abrir? Você está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Tá, então eu vou botar em julgamento o processo da vossa relatoria, do doutor Bruno, como já havia indicado, o 2.7 PJ 0601522. É uma prestação de contas candidata ao cargo de deputado estadual, eleições de 2018. Requerente é Kalinka Bárbara Meirelles de Almeida Lissone Nani. A relatoria desses autos é do doutor Bruno de Oliveira, a quem passo a palavra. Senhor presidente, se a doutora Maria Valderez não se opor, e dos colegas, Valderez? Valderez. Valderez. Eu dispenso o relatório, senhor presidente, se a sua excelência não se opor, nem os eminentes pares. Doutora Maria Valdenez, a senhora dispensa o relatório. Se dispensar, a senhora já pode iniciar a sua sustentação oral. Queria cumprimentar vossas excelências e os demais integrantes, que eu desconheço o meu tribunal OMS, então eu não tenho muita intimidade com o do MT. Nós tivemos duas manifestações em relação à prestação de contas, a qual, conforme vossas excelências podem verificar, o contador assumiu a responsabilidade do atrapalho na prestação de contas dos cheques que foram emitidos para os cabos eleitorais que foram depositados em contas de terceiros. Isso ocorre porque esses cabos eleitorais sequer tinham contas e foi depositado em contas de parentes. A candidata também não tinha essa experiência e, confiando na contabilidade, acabou que culminando por ela estar hoje com um problema para apresentar uma prestação de contas e fechar essa situação. Essa situação dos cheques foi bem debatida nas duas manifestações últimas feitas, e quanto ao depósito feito pela senhora Meire, que também foi feito na boca do caixa, ela é uma senhora de idade, inclusive mãe da candidata, e foi juntado o imposto de renda dela, que ela tem possibilidade de fazer a doação, conforme vossas excelências também podem verificar que foi juntado o imposto de renda dela no processo, inclusive os contra-cheques. Ela era uma funcionária federal e viúva de um coronel advogado, então foi comprovado essa possibilidade. Quanto às notas fiscais do Facebook, ela foi juntada na última notificação. E quanto aos valores do combustível, vossas excelências sabem que eles são comprados antes e às vezes as notas saem confusas e com confuso, a gente está rebatendo e tentando explicar essa situação, até porque o valor da campanha ele seria assim, irrisório, próximo do que poderia usar. A campanha dela foi muito modesta e mesmo assim a gente está com dificuldade de encerrar a situação devido a esse equívoco do contador que percebeu, os senhores podem perceber, que ele assume que houve esse erro. Aquela situação, a pessoa ela tenta provar, mas como ela não sabe o caminho, a gente
acabou manifestando várias vezes, e é as colocações que eu gostaria de fazer e que Vossas Excelências olhasse com essa situação aí para a gente poder, pelo menos, incluir isso, né? Tá ok. Muito obrigado, doutora Maria Eu que Valderez. agradeço, Excelência. Ouço a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Bom dia, doutora Maria Valderez. Bom dia, Excelência, doutor. Em pese aos argumentos da senhora, o fato é que a candidata ela não se utilizou das formas corretas em vários momentos para fazer a prestação de contas. Por exemplo, essa doação, ela foi uma doação em espécie, feita em depósito em caixa, que é proibido pela legislação, então ela deveria ter sido devolvida pela candidata, né? Tiveram vários gastos que foram feitos de campanha, que não foram informados dentro da prestação de contas, né? Tem também a questão da sobra de campanha do Facebook, né, que ela deveria ter devolvido esse dinheiro para a campanha. Enfim, então tiveram várias omissões, né, que ela deveria ter feito. Essas omissões, ela deveria ter utilizado o sistema próprio da Justiça para fazer a comprovação dos gastos. Então tiveram vários gastos de campanha que não foram realizados, não foram comprovados no sistema, né? E também não foram trazidas documentações que indicassem esse gasto, né? Então, como a quantidade de gastos relativos à campanha excede os 10% que geralmente se utiliza como padrão para a proporcionalidade ou razoabilidade para aprovação de contas, como excede, nesse caso, a Procuradoria mantém o parecer pela desaprovação das contas. Doutora, na verdade... Doutora, por favor, a sua oportunidade já foi. Tá? Alguma questão de fato eu abro para a situação aliança depois poder contrapor o parecer ministerial não é permitido. Vamos então ao relator, doutor Bruno, com a palavra. Senhor presidente, a candidata aqui arrecadou as despesas arrecadou 83 mil alguma coisa e as despesas efetuadas foram da ordem de 82 mil. Consta que as irregularidades com reflexos financeiros corresponderam a R$ 49.895, o que representa 60,72% do total gasto em campanha. Desse valor, a CCEA apontou que não foram apresentados documentos que comprovem gastos, por exemplo, com outros recursos. Não foram apresentados documentos que comprovem os gastos da fonte outros recursos no importe de R$ 25.747. Eu estava determinando aqui a devolução, e eu vou dizer a Vossa Excelência de quais pontos, do valor de 12 mil e alguma coisa. 6.893 em razão de despesas de origem não identificada. O que aconteceu? Na circularização, encontrou-se notas fiscais que não foram declaradas. Posteriormente, a candidata vem, por intermédio do seu contador, e junta alguma dessas notas, não todas. Ficaram duas para trás ainda. Ocorre que ela não apresentou prestação de contas certificadoras, ela apenas juntou as notas que foram descobertas na circularização e vejam, e por isso essas despesas, elas não transitaram pela contabilidade, até porque o valor que ela já havia declarado como despesas feitas, elas não englobavam esses 6.893, ultrapassa o valor arrecadado. Então, há uma omissão de receita, sem dúvida, equívoco na contabilidade, razão pela qual estou determinando a devolução. Estou determinando a devolução também de um gasto não declarado, 94,97, que se encontrou, e também de gastos não comprovados, de 2.250, que ela houve o pagamento, mas não houve a comprovação regular destes gastos. Existiram outras irregularidades
mas não está se determinando para se chegar aos 60%, mas não se está se chegando à determinação de devolução, porque a maior parte dos recursos foram fonte de outros recursos, não recursos públicos, então não há necessidade de determinar-se a devolução. Exemplificando-se a questão dos combustíveis, que ela declarou um percentual gasto com combustível, que não foi módico, mas ela não possuía veículos próprios ou contrato de cessão de veículos. Juntou posteriormente esses contratos, no entanto, não apresentou contas retificadoras. De qualquer forma, reconhece a irregularidade, mas não se determina a devolução porque não se trata de fonte de recursos públicos. Em relação aos R$3.000 de transferência, porque aí a gente chegaria a 12 mil, em relação aos R$3.000, eu estou retificando o voto agora, eminentes pares, porque realmente houve em razão do esclarecimento prestado pela doutora Maria, porque houve realmente uma transferência de recursos acima de 1.072 que foi feita na boca do caixa, né? Há identificação da depositante, mas não há identificação da fonte de recursos, porque foram em dinheiro. No entanto, verificando que a depositante se trata da mãe da candidata, bem assim que ela juntou a declaração de imposto de renda em que há a compatibilidade do valor auferido com o valor depositado, que afinal de contas não é muito, são apenas R$3.000, não me parece que seria razoável determinar se a restituição deste valor, como recurso de origem não identificada, por se tratar, registro, da mãe da candidata, o que eu não havia me apercebido até então. Então, estou retificando o voto que eu já encaminhei a Vossa Excelência e julgando desaprovadas as contas da candidata com a determinação de devolução do valor de 9.238, 12 menos 3. É como voto, senhor presidente. Como vota, doutor Charles Coutinho? Com o relator, presidente. Doutor Gilberto Bussic? Apoio o relator. Desembargador Sebastião Barbosa? Com o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro? Com o relator. E doutor Fábio Henrique? Com o relator, senhor presidente. Com o resultado, o tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado para esse julgamento. Agradeço aí a participação da doutora Maria Valdoriz Lissone. Um bom dia para a senhora. Para o senhor também. Para o senhor também, igualmente. Muito obrigado. Vamos continuar a pauta normal. Nós temos hoje o 2.1, que é o PJ. Esse é uma continuação de julgamento, né? Aqui foi pedido a participação, ou pelo menos a presença dos advogados, né? Que acho que eu já vejo aqui o doutor Leonardo Benevides. Bom dia. Acho que era só o doutor Leonardo ou Elivelto? Tem mais algum advogado que ia acompanhar? O Edson está ingressando. Ah, sim. Edson Ritter, é isso? Isso, excelência. Tá. Doutor Edson Ritter, está nos ouvindo? Dando o áudio, né? Acho que agora conectou. Edson Ritter, você está nos ouvindo? Sim. Sim, excelência. Tá. Excelência, então, só que pediu para acompanhar, já está na sala virtual. Vamos lá, então. Continuação de julgamento 2.1, PJE 0600473. Trata-se de um agravo interno no recurso eleitoral na registro de candidatura a cargo vice-prefeito. Eleições municipais 2020, 46ª zona eleitoral de Rondonópolis. Agravante Vanderlei Bonotto Cante, agravante coligação chegou a hora de mudar.
agravado Ailon Gonçalo de Arruda. Relatoria desses autos é do Dr. Jackson Coutinho, que, na sessão anterior de julgamento, negou o provimento ao recurso. A sessão foi suspensa diante do pedido de vista do Dr. Gilberto Bussic, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, ao analisar acuradamente todos os argumentos fáticos e jurídicos alcançados pelos agravantes contra a decisão deferitória de registro de candidatura de Ailon Gonçalo de Arruda, cheguei às conclusões a seguir demonstradas. A primeira análise detém-se à inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 2º, a linha E e da Lei Complementar 64/90, que impõe o afastamento do candidato que exerça ou tenha exercido nos 6 meses anteriores ao pleito função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica que mantenha contrato de fornecimento de bens ou serviços, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes. Sobre o assunto, é farta a jurisprudência, inclusive do TSE, que considera que os contratos firmados mediante pregão eletrônico obedecem a parâmetros pré-fixados pela administração pública, assemelhando-se aos contratos de cláusula uniforme. Portanto, não incide a inelegibilidade sobre o sócio administrador de empresa que possui essa modalidade de vínculo com o poder público. O conjunto probatório demonstra que o agravado é sócio administrador de empresa que possui a ata de registro de preço 126/2020, firmada com o Poder Público Municipal de Rondonópolis por meio de pregão eletrônico, conforme publicação no Diário Oficial de 30/6/2020. Como bem assentado pelo nobre relator, a relação comercial existente entre a empresa do candidato e a Prefeitura de Rondonópolis não é apta a gerar a inelegibilidade do artigo 1º, inciso 2º, a linha I da Lei Complementar 64, por enquadrar-se na ressalva prevista na parte final do dispositivo legal, que excepciona os contratos regidos por cláusulas uniformes. Em seguida, busquei aprofundar o estudo sobre a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G da mesma lei complementar. Desta espécie de inelegibilidade decorre a necessidade de afastamento dos que detêm cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas total ou parcialmente por contribuintes impostas pelo poder público ou recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. É fato incontroverso que o recorrido exerceu, em período que adentrou os 4 meses anteriores ao pleito, as funções de presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis. Tal circunstância restou sobrejamente comprovada nos documentos acostados aos autos. Porém, para configurar a hipótese legal, faz-se mister que a entidade representativa de classe seja mantida total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público ou recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. Sob tal aspecto, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar o custeio do Sindicato Rural de Rondonópolis com recursos de natureza pública. Ao contrário, o recorrido trouxe ao processo documentação apta a evidenciar que a entidade de classe possui diversas fontes de renda e que tais fontes não possuem origem pública. Vejamos: contribuição sindical arrecadada de forma e condições previstas em lei, contribuições dos associados, bens e valores adquiridos, aluguéis de imóveis e equipamentos, juros a título de depósito, doações e legados e rendas financeiras eventuais. O recorrido também promoveu a juntada de demonstrativo de resultado do exercício referente ao ano 2019, onde traz as receitas e despesas do sindicato. Das receitas auferidas pelo sindicato, 2 são apontadas pelos recorrentes como provenientes de recursos públicos. A primeira diz respeito a contribuições sindicais e a segunda versa sobre valor recebido pelo poder público para
para ser empregado em Feira de Agropecuária, Exposul 2019. As verbas arrecadadas a título de contribuição sindical anteriormente ao advento da reforma trabalhista, havida pela Lei 13.467 de 2017, possuem natureza tributária, pois eram cobradas compulsoriamente de todos os integrantes da categoria, filiados ou não aos sindicatos. Por tratar-se de tributo, a fonte originária do recurso, a toda evidência, possuía natureza pública e era repassada pela Previdência Social. No entanto, a partir da referida reforma, o caráter obrigatório da contribuição sindical foi retirado, condicionando seu recolhimento à autorização prévia e expressa dos integrantes de uma determinada categoria. Tem-se assim que a contribuição deixou de ser imposta pelo poder público, recolhida compulsoriamente e repassada aos sindicatos, passando a ser uma liberalidade do trabalhador e do empregador, o que lhe retira o caráter de verba advinda do poder público como fonte de custeio da entidade de classe. Portanto, muito bem acertada a decisão recorrida, que afasta a natureza de verba pública das contribuições sindicais recebidas pelo Sindicato de Produtores Rurais de Rondonópolis. Por fim, os recorrentes também querem fazer crer que os valores subvencionados pela Prefeitura de Rondonópolis para a realização da Feira Agropecuária Exposul são utilizados para a manutenção do sindicato. Primeiramente, é importante notar que o dispositivo legal veda o exercício de função de dirigente de sindicato, mantida total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. A verba advinda para fomentar a realização da feira nem de longe configura a contribuição imposta pelo poder público ou recurso da Previdência Social. Ademais, resta satisfatoriamente comprovado nos autos que a verba advém de convênio firmado pelo sindicato e a prefeitura local, conforme se extrai da documentação encartada no ID 6371922. No documento consta que o repasse financeiro do valor de 354 mil destina-se para a organização, manutenção e realização do 47º evento Exposul, através de uma parceria entre a administração pública e a entidade de classe, onde constam direitos e obrigações para ambas as partes, sem qualquer caráter de mantenimento da entidade sindical, a qual possui outras formas de previsão de receitas conforme demonstrado. Trago a seguinte jurisprudência: cargos, dirigente sindical, recurso de origem pública inexistente, desincompatibilização inexigível, não incidência do artigo 1º, a linha G da Lei Complementar 64/90. Sindicato não mantido com recurso de origem pública, o que afasta a incidência da regra acima transcrita. Trata-se de recurso do TRE do Rio Grande do Sul, julgado agora em 12/11/2020. Portanto, em que pese o repasse do município para a realização do evento, não há comprovação nenhuma que o sindicato seja mantido por verba pública. A verba pública foi repassada para ele para a realização de um evento, e não para que seja mantido o sindicato. Portanto, Excelência, sem me alongar mais, estou aqui acompanhando integralmente o voto do doutor relator para negar provimento ao agravo interno e deferir o registro de candidatura do recorrido Ayrlon Gonçalo de Arruda para o cargo de vice-prefeito de Rondonópolis. É o voto, senhor presidente. O voto é do desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator, presidente. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Bruno de Oliveira. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Resultado, então, o tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o... Cortou o som, presidente.
Sem som, presidente. Tem. Eu vou só repetir, então, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer ministerial. Resultado para esse julgamento. Agradeço a participação e a presença dos seus advogados. Tenham um bom dia. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia, obrigado. Obrigado, excelências. Bom dia. Bom dia. Terminadas as sustentações orais, os pedidos de preferência ou de acompanhamento, vamos à pauta normal. O primeiro, sequencialmente, é o 2.2, que é da relatoria do Dr. Gilberto Bussic, que é uma prestação de contas PJE 00052, prestação de contas, partidos políticos, prestação de contas de exercício financeiro de 2016, requerente PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, através da sua Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso. Requerente também Francisco Belo Galindo Filho, José de Neves Gontijo, José Roberto Bezerra. A relatoria desses autos, como já adiantado, é do Dr. Gilberto Bussic, que está com a palavra. Me permite, senhor presidente, dispenso o relatório. É dispensado. Ouço o senhor Procurador Regional Eleitoral. Eu mantenho parecer pela aprovação com ressalvas, cuidando pelo recolhimento ao Tesouro Nacional de R$10 mil. Mantido o parecer, retorno ao senhor relator. Resumidamente, senhor presidente, eu concluo o seguinte: dessa forma, em razão do item 5.5, identificar despesa paga, utilizando-se de recursos de natureza pública, originados do fundo partidário, deverá haver a recomposição dos valores ao erário nos termos do disposto do artigo 59, parágrafo 2º da Resolução 23.464 de 2015. Não obstante a irregularidade apontada no item 5.5 acima descrito, verifico que seu valor de 10 mil é irrisório frente ao total de despesas contratadas pelo partido e representa um percentual de 0,66%, o que impossibilita o julgador, num juízo de ponderação, empregar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aplicar apenas ressalvas às contas sob julgamento. Tal possibilidade está de acordo com o assentado na jurisprudência deste egrégio sodalício e, dessa forma, julgo aprovada com ressalvas as contas do partido PTB Mato Grosso, determinando a devolução de R$10 mil nos termos do parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. O voto já foi disponibilizado aos colegas. Alguma manifestação contrária ao senhor relator? Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Mato Grosso, referentes ao exercício de 2016, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda a prestação de contas do mesmo relator, Dr. Gilberto Bussic, 2.3, PJE 0601242. Prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleições de 2018. Requerente Sandra Raquel Mendes. Relatoria, Dr. Gilberto Bussic, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Dispenso o relatório. Senhor Procurador Eleitoral. Procuradoria mantém parecer pela desaprovação de contas, porque as irregularidades materiais com reflexos financeiros correspondem a 86% dos recursos manejados, além de presença de irregularidades graves que impedem a aplicação da princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Mantido o parecer, retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente, são 6 itens de irregularidades, onde eu considerei a mais grave, que restou demonstrado pela análise técnica que houve recebimento pela candidata de R$50 mil advindo do Fundo de Especial e Financiamento de Campanha e 3.600 advindos do Fundo Partidário. No entanto, não existe nos autos documentos fiscais que comprovem como tais valores de natureza pública foram utilizados na campanha eleitoral, o que viola a regra do artigo 56, a linha C, da Resolução 23.553 do TSE. Por fim, do cotejo da movimentação bancária, extraiu-se
o não pagamento de fornecedores da campanha com a constatação de cheques devolvidos sem provisão de fundo na ordem de R$ 4.030, reconhecendo-se a existência de dívida de campanha conforme apontado no item 4.1 e 4.2. Portanto, eu estou desaprovando as contas nos termos do parecer. Algum voto contrário dos colegas? Com o resultado, o tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Dr. Jacques Coutinho, Vossa Excelência, o relator do 2.4 PJE 0600397, é um recurso eleitoral na representação propaganda política eleitoral, outdoors, eleições 2020, sexta zona eleitoral de Cáceres. Recorrente Dagoberto Gomes da Silva, recorrido Partido Social Cristão de Cáceres. A relatoria de Vossa Excelência com a palavra. Presidente, eu dispenso o relatório. Está dispensado, senhor procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Mantido. Retorna a palavra. Senhor presidente, aqui se trata de uma propaganda que na zona rural, de uma placa de um candidato que, pela foto, se ela passou o metro quadrado, ali foi por muito pouco, mas não dá para a gente ter essa certeza. Eu até compartilhei a foto com, acho que, alguns dos membros, e não dá para a gente ter a certeza que ela ultrapassou os 4 metros quadrados. E, por ser na zona rural, lugar de pouco movimento, eu estou dando provimento ao recurso para julgar improcedente a referida representação. É como voto, senhor presidente. Está dando provimento. Dr. Gilberto Bussic. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Dr. Sebastião Monteiro. Com o relator. Dr. Fábio Henrique. Com o relator, senhor presidente. Dr. Bruno. O relator, senhor presidente. Então, o resultado, o tribunal, unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer ministerial. Dr. Fábio Henrique, o 2.6 de vossa relatoria, o PJE 0600754, é o recurso eleitoral na representação, pesquisa eleitoral, omissão de informações obrigatórias, nona zona eleitoral de Araguaiana, Mato Grosso, recorrente Wagner de Souza, recorrente também Ronan Fernandes Cícero de Sá, recorrente Getúlio Dutra Vieira Neto, recorrido Partido Democrático Trabalhista, processo da vossa relatoria com a palavra. Pois não, presidente, muito obrigado. Trata-se de recursos eleitorais interpostos por Getúlio Dutra Vieira Neto, Wagner de Souza e Ronan Cícero de Sá contra a sentença da zona eleitoral que julgou procedente representação por pesquisa eleitoral irregular ajuizada pelo PDT de Araguaiana, Mato Grosso. A decisão os condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205. Das razões apresentadas, Getúlio alega preliminarmente que é parte ilegítima, porque não contratou a pesquisa objeto da representação, apenas a compartilhou, assim como fizeram diversos outros concorrentes ao pleito local. No mérito, os recorrentes alegam em comum que não é cabível a aplicação de multa na espécie, porque mesmo que a pesquisa se revele irregular, seu registro foi devidamente feito na Justiça Eleitoral. Não há contrarrazões. A PRE opina pelo afastamento da preliminar e, no mérito, pelo provimento dos recursos. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? Poderia manter o parecer pelo provimento dos recursos. Está mantido, retorna a palavra. Obrigado. Profiro o voto preliminar. Sobre a preliminar de legitimidade passiva, a sua rejeição é a medida que se impõe. Ele próprio, o recorrente, reconhece que compartilhou a pesquisa impugnada e ainda afirma que não desconhece a possível existência de falhas na sua confecção. A representação fundada em divulgação de pesquisa irregular implica todos que, de alguma maneira, contribuíram para o ato, mesmo aqueles que eventualmente só compartilharam seu conteúdo. Nesse sentido, um precedente aqui do TSE, que diz: o candidato que reproduz pesquisa irregular divulgada por meio de comunicação está sujeito à sanção prevista no parágrafo 3º do artigo 33
da Lei 9.504. Com essas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu rejeito a preliminar. É como voto. Em relação à preliminar, algum voto contrário? Rejeitada, então, a preliminar. Devolvo para mérito. Obrigado, presidente. No mérito, conforme relatado, os autos versam sobre representação fundada em divulgação de pesquisa eleitoral irregular no município de Araguaiana, Mato Grosso. A própria inicial da representação noticia que a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e a sentença em primeiro grau também faz menção a esse registro. A questão, portanto, é saber se a divulgação de pesquisa com dados possivelmente incompletos desafia a aplicação da multa prevista no parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 9.504, ou, diferentemente, se referir à penalidade somente se aplica quando ausente o prévio registro dos resultados divulgados, sendo impossível estendê-la aos casos de mera incompletude dos dados coletados. Para melhor analisar o tema, trago à baila o artigo 2º, inciso 4º, parágrafo 7º, incisos, bem como, principalmente, o artigo 17, todos da Resolução TSE número 23.600, de 2019. Segundo essa resolução, a partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, até 5 dias antes da divulgação, as seguintes informações. Inciso 4. Plano amostral e ponderação quanto à gênero, idade, grau de instrução, nível econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como o nível de confiança e margem de erro, com a indicação de fonte pública dos dados utilizados. Parágrafo 7º. A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada com os dados relativos, e aí vem uma série aqui de informações que devem constar desses dados. Artigo 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do artigo 2º, sujeita os responsáveis a multa no valor de R$ 53.205. Convém destacar o que disse a sentença em primeiro grau sobre a irregularidade detectada na pesquisa. Ao compulsar os autos, verifica-se de razão a representante, eis que o plano amostral e ponderação apresentado à Justiça Eleitoral, quando do registro da pesquisa, nada mencionou quanto ao nível econômico dos entrevistados. Conforme dispõe o citado inciso 4º do parágrafo 7º do artigo 2º da resolução, a informação sobre o nível econômico dos entrevistados é exigida no momento em que a pesquisa é registrada na Justiça Eleitoral. Contudo, a mesma pode ser complementada posteriormente, indicando assim que sua ausência constitui irregularidade de natureza sanável, incapaz de comprometer a lisura do material divulgado e a veracidade dos dados coletados. Data vênia ao entendimento do meritíssimo magistrado, resta evidente que aquela informação se encontra presente nos autos, bastando verificar nos autos os IDs, e aqui eu aponto 4 os IDs em que essas informações estão contidas, nos quais consta que o Instituto de Pesquisa Meta procedeu à coleta do perfil econômico dos entrevistados, mas os dados coletados não acompanharam a publicação da pesquisa. Desse modo, a irregularidade apontada pela decisão de primeiro grau, que ensejou a aplicação da multa eleitoral, na verdade não subsiste, e a pesquisa foi registrada a tempo e modo oportunos nesta justiça especializada. Ante o exposto, dou provimento aos recursos para reformar a sentença de primeiro grau e assim julgar improcedente a representação, afastando a multa aplicada. Tudo em consonância com o parecer do Ministério Público. É como voto, senhor presidente e demais pares. O Bruno de Oliveira. Com o relator, senhor presidente. O Jacques Coutinho. Com o relator. O Gilberto Bussic. Também com o relator, senhor presidente. O Adão Sebastião Barbosa. Acompanho o ilustre relator. O Sebastião Monteiro. Com o relator. Então, o tribunal, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Resultado para esse julgamento. Temos algumas matérias de natureza administrativa. São duas delas, são interligadas. Eu vou submeter a apreciação dos colegas aqui de uma maneira conjunta. É o 2.9 e o 2.10. O 2.9, PJE 06000716, que trata de processo administrativo instituindo uma minuta de resolução
do código da unidade de auditoria interna, código de ética, melhor dizendo. Nós estamos fazendo aqui, instituindo o código de ética da unidade de auditoria interna do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. E o 2.10, que é o PJI 06000717, institui, né, apresenta uma minuta de resolução instituindo o Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Nós aprovamos recentemente, né, o desmembramento do nosso setor, né, de análise de contas, e agora com uma auditoria interna independente, né, atendendo recomendação prevista na Resolução 309/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que aprova as diretrizes técnicas das atividades de auditoria interna governamental no âmbito do Poder Judiciário. E exatamente no artigo 77 da referida resolução, uma vez lá instituídas esses órgãos, ele diz o seguinte, o artigo 77, o Tribunal ou o Conselho deverá aprovar no prazo de 120 dias. Inciso 1, Estatuto de Auditoria Interna alinhado aos termos desta resolução. E o inciso 2 fala o Código de Ética da Unidade de Auditoria Interna a ser observado pelos servidores que atuarem na referida unidade, que contemplem, entre outros itens, regras de conduta, deveres, vedações, impedimentos, suspeições, direitos e garantias dos profissionais de auditoria. Eu fiz ontem a remessa aos colegas para a prévia análise e nós estamos aí alinhando, então, né, com aquilo que já fora deliberado anteriormente, para cumprir esse artigo 77 do CNJ, dessa resolução referida a 309/2020, instituindo esses dois, então, essas duas referências, né, que é o Código de Ética e o Estatuto da Auditoria Interna no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Os colegas têm alguma observação com relação a esse tema, algum questionamento? Então, podemos dar por aprovado, né? Então, fica, então, aprovada. O primeiro deles, o Tribunal Unanimidade aprovou o normativo que institui o Código de Ética da Unidade de Auditoria Interna do TRE Mato Grosso, nos termos do voto deste relator. E o segundo, 2.10, o Tribunal, também unanimidade, aprovou o normativo que institui o Estatuto de Auditoria Interna do TRE Mato Grosso, nos termos do voto deste relator. Nós teremos mais um para ser colocado nessa oportunidade. Eu vou, por uma questão aí de precaução, eu vou adiar e vou pedir para enviar cópia para todos os colegas também, porque tem uma matéria que trata da resolução do funcionamento do Tribunal do Recesso Forense, e aí tem suspensão de prazos aí nesse período de recesso, então é bom que todos os colegas tenham conhecimento prévio. Eu vou pedir, então, que a nossa assessoria envie cópias ao Procuradoria Regional Eleitoral e a todos os membros, né, do nosso sudalício, para que possam fazer uma análise prévia com relação a essa matéria que está sendo disciplinada nessa resolução, que vem a ser o funcionamento do TRE durante o recesso forense e a suspensão de prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro de 2021. Há algumas situações, alguns suspendem até dia 6, né, que é o período de recesso, outros até o dia 20, então está sendo enviado aos colegas para conhecimento prévio. Fica, então, na próxima sessão, amanhã, nós colocaremos em votação essa questão. Antes de encerrar, eu quero aqui fazer uma observação, que nós teremos aqui a presença do Daniel Taurinos, que já deve estar entrando aqui na sala virtual, e ele vai fazer uma brevíssima, alguns apontamentos, algumas observações aos colegas, mas pode ser aí, depois de finalizada a sessão, mas eu pediria que todos permanecessem para que nós pudéssemos ouvir o Daniel Taurinos, que vai falar alguma coisa sobre essas resoluções recém-aprovadas e alguns aspectos que ele precisa passar para os membros integrantes dessa corte. Então, nada mais havendo, eu dou por encerrada a sessão. Senhor presidente. Você tem leitura de acordos? Isso, desculpa, é só um acórdão
Pois não, doutor, fique à vontade. Então, publica-se na sessão de hoje um acórdão referente à sessão de ontem, 14/12, acórdão 28351, referente ao processo 0600-280-64. Era só, senhor presidente. Então fica publicado este acórdão, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos e convidando para que estejamos juntos amanhã, no mesmo horário, mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.